Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Orbit. Aqui no podcast a gente tenta bater um papo com pessoas que sejam referência para a gente em algum aspecto. Sempre a gente fala de oftalmologistas, para oftalmologistas, mas a gente quer falar de outras coisas além da parte técnica da cirurgia. A gente quer conversar sobre a vida, a gente quer conversar sobre o dia a dia, a gente quer conversar sobre algum aspecto que faz com que a gente se torne uma pessoa mais completa, uma pessoa melhor. E é sempre esse o intuito da gente estar aqui no podcast. Hoje a gente tem um convidado de honra, um presidente, uma pessoa, não é qualquer pessoa que está aqui com a gente, é o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Retina in Vitro, nesse biênio de 2023, e a gente quer conversar um pouco hoje sobre a importância dessa sociedade ser forte, como que todo mundo se beneficia com uma sociedade brasileira de retina forte e o que a gente tem de história do passado e o que a gente pode ter de expectativa para o futuro. Então, primeiro, obrigado por você estar aqui com a gente, Arnaldo, é um prazer. Enfim, obrigado por você estar aqui com a gente. A gente quer conversar um pouco sobre isso, exatamente discutir um pouco esses papéis que a sociedade pode ajudar os oftalmologistas e ajudar a nossa sociedade como um todo mesmo. Legal, legal. Bom, em primeiro lugar, lógico, é um prazer estar aqui entre amigos, na verdade, né? E ainda mais para, como você falou, um bate-papo, melhor ainda, né? Só completaria se tivesse cerveja aqui em cima da mesa, né? Compliance não deixa. Não deixa, então tá bom. Então, coisa do tudo é compliance. Tudo é compliance, tudo é compliance. O compliance do Orbit não permite que a gente faça isso ainda, mas depois a gente faz um happy hour, né, do Orbit com gravação. Com gravação, aí depois a gente faz isso. Mas a SBRV existe há muito tempo, né? E acho que vale a pena a gente falar um pouquinho como que era a SBRV antes, né? E as transformações, como tudo na vida acontece, né? A SBRV, na verdade, nasceu assim, reunião iguais, pegou 8, 10 amigos aqui, que um falava, eu tenho um caso disso, eu tenho um caso daquilo, o que você acha desse caso? Lembrar que quando a SBRV nasceu, nós temos mais de 50 anos isso, certo? Não tinha internet, não tinha celular, então era muito, né, no encontro que um conseguia trocar experiência com o outro. Eu falei, então, vamos juntar uma sociedade que a gente reúne os casos, apresenta, né, e a gente vai fazer uma sociedade científica mesmo, né. Então, tudo começou como uma sociedade científica. E, obviamente, como toda sociedade científica, o objetivo era o quê? Eu sei, você sabe, mas e o cara que vai vir depois? A gente precisa ensinar para ele. Mas como que a gente vai ensinar isso para ele? Eu estou aqui, você está na outra cidade, etc, etc. Não. Então, aí começa a se formar as reuniões, que depois viraram os congressos, certo? E assim vai caminhando. Então, tudo começou como alguém que queria trocar ideia de caso com outra pessoa. Então, isso parece, né, uma coisa de bar, né? Tá tomando aqui em Minas, né, tomando uma cachaça, né? e assim por diante. E a sociedade foi tomando vulto, né? Ela foi tomando importância. Por quê? Primeiro porque a medicina, a oftalmologia e a especialidade da retina tiveram avanços constantes. E esses avanços, eles estimularam muito as pessoas quererem ir para a retina. Então, muito tempo atrás, você falava para um residente, você vai fazer retina? Ele, Deus me livre. Não quero fazer retina de jeito nenhum, imagina. Certo? Então, eles pediam, pelo amor de Deus, para fazer retina. Não, faz retina, pelo amor de Deus. Não, mas por favor. Por quê? Porque é uma especialidade que, na época, os resultados cirúrgicos, clínicos, o nível de conhecimento era muito aquém do que a gente tem hoje. E a gente passou a retina. Quando eu falo a gente, eu digo a retina, a especialidade de retina, passou por revoluções muito intensas. Se você pensar a cada década que passou da retina, e vamos pôr isso lá para trás, né, desde os primórdios de que algum médico examinou e viu a retina, que existia a retina, a mudança foi brutal. Se você pensar que são 120, 130 anos aí, da descoberta do oftalmoscópio, ela caminhou lento, e se você pensar dos últimos 50, 60 anos para cá, as revoluções foram muito brutais, né? Então, a gente pode dar um exemplo. Um exame que todo mundo conhece, que é a angiofluorescenografia, certo? Começou na década de 60 isso, tá certo? Então, quando fizeram a angiofluorescenografia para a retinologia, foi uma mudança monstruosa, né? Vamos passar mais para diante. Época do laser. Certo? E aí todo mundo lê hoje
os artigos científicos e fala, né, do ETDRS, do DRS, que veio antes do ETDRS. E aí a gente para e pensa assim, os caras tinham dúvida se o laser é efetivo para a retinopatia diabética? Pois é. Na época que foi feito, existia essa dúvida. Tá certo? E isso que motivou essa melhora, né, do entendimento. E aí, acelerando todo o processo, né, hoje nós estamos o quê? Num tratamento genético, praticamente. Tá certo? Então, várias doenças cujo o cunho é genético, que a gente tenta descobrir. Muita gente descobre, já sabe onde que está lá, ainda não sabe como resolver, mas sempre é um caminho. Essa parte da história eu acho ela super interessante, porque às vezes a pessoa que entra numa história, em algum ponto dela, não sabe exatamente o que teve para trás. Eu acho que é importante a gente saber, até para a gente poder respeitar o que existe hoje e entender o que vai acontecer no futuro. A sociedade ela tem crescido muito, né? Não só em número de pessoas, mas em termos de fortalecimento mesmo. Sim, sim. A nossa sociedade, e eu falo nossa, eu digo que assim, eu sou presidente atual da SBRV, mas eu represento os retinólogos, certo? Então, o foco nosso, não só da minha gestão, das gestões passadas, é o médico retinólogo, né? E esse crescimento tem uma importância muito grande, porque eu entrei na SBRV, quando eu terminar em 2024, eu vou completar 10 anos de SBRV, certo? Então, quando eu entrei na SBRV, ela começou a mudar muito a estrutura dela, daquela parte que era muito mais dos amigos que se encontravam, fazia congresso, isso, aquilo. Os congressos eram bons antes de 10 anos, não resta a menor dúvida. Porém, começou a se olhar, não, espera um pouquinho, vamos deixar isso aqui um pouco mais profissional. Vamos, por exemplo, começar com uma coisa simples. Vamos uniformizar o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar, certo? Começou isso na gestão do Walter Takahashi. Depois se passou, um pouco antes da gestão do Walter, se não me engano, a gestão do nosso querido, infelizmente falecido, Jorge Mitri. A sede da SBRV ela era itinerante. Então, você era o presidente em São Paulo, a sede era em São Paulo. O presidente era no Salvador, a sede ia para Salvador. Acabava em Salvador, ia para Porto Alegre, a sede ia para Porto Alegre. Pensa num pesadelo contábil, num pesadelo de cartório, num pesadelo de banco, num pesadelo administrativo. Ou seja, era muito amador. Então, se determinou que a sede fosse em São Paulo, porque a sociedade foi fundada em São Paulo. A partir daí, a gente alugou um espaço, e esse espaço foi alugado até recentemente, há 2, 3 anos atrás, quando durante a pandemia a gente conseguiu investir numa sede própria, e não é uma sede da SBRV. Eu costumo falar que é a sede dos retinólogos, certo? Lá é a casa deles, certo? Quem nunca foi lá para visitar, vá visitar. Além de estar muito bonita, muito funcional, é a casa de vocês, certo? A casa dos retinólogos. E aí veio a profissionalização, veio normas de governança, certo? Então, assim, as diretorias elas não podem fazer o que elas querem. Elas têm que seguir normas, elas têm que seguir diretrizes. Foi criado um estatuto. A SBRV, até 10 anos atrás, não tinha um estatuto formado. Uma sociedade tão longeva, vamos dizer assim, não tinha um estatuto. Nesse estatuto, eu participei da elaboração do estatuto, junto com o Maurício Maia e o Mauro Goldbaum, e a parte, obviamente, jurídica da coisa com o nosso advogado. Tá certo? Então, foi criado o estatuto. Então, o estatuto para determinar o quê? Regras de governança, o que você pode e não pode fazer. O Congresso da SBRV ele deixou de ser do presidente, e a SBRV simplesmente era aquele pai que dava o dinheiro para o filho e o filho usava e o pai só ia pondo dinheiro. Passou a ser um congresso da SBRV, cujos presidentes têm a honra de gerir, de organizar e tudo mais. Então, tudo isso cria o quê? Segurança para
quem seja associado. Porque você vai construindo uma sociedade forte com métricas e com metas e dentro de um padrão internacional. Não é à toa que o Congresso da SBRV, hoje em dia, ele pede para qual? Em termos de número de participantes, para o ASRS e para o EURETINA. Mas o EURETINA, nós estamos falando da Europa. Nós estamos falando de vários países, não de um país único. Tá certo? Então, nós colocarmos 1.200, 1.300 pessoas, que é a média dos nossos congressos, vamos pegar pelos números da pré-pandemia, né? É um número muito expressivo para essa... Arnaldo, uma dúvida que a gente escuta assim quais são as vantagens, que são muitas, de uma pessoa ser associada à Sociedade Brasileira de Retina? As vantagens. Essa pergunta eu acho muito, muito ótima. Por quê? Porque todo mundo pergunta isso. Só te cortando. Eu tô te falando isso porque é uma pergunta frequente e muitas pessoas falam isso. Poxa, mas para quê? Que eu vou pagar uma anuidade, o que eu vou ganhar de volta? Sim. Essa eu acho que é uma pergunta legal da gente saber. O que a sociedade devolve para essa pessoa que faz ela valer a pena ela se associar e estar lá dentro? É verdade. A gente tem vários aspectos. Vamos pegar pela base da sociedade, que é a parte científica, tá certo? Então, você para funcionar, obviamente a sociedade não tem fins lucrativos, ninguém quer dinheiro, aliás a sociedade não paga nada para ninguém que trabalha nela, exceto funcionários. Mas para os médicos que estão lá, ninguém recebe nada, é tudo um trabalho voluntário, tá certo? Você dedica tempo da sua família, dedica tempo do seu consultório, dedica tempo de uma série de coisas para a sociedade. O que a sociedade retribui? Então, tem a parte científica. Então, na parte científica, a gente tem, primeiro, o Congresso, que a gente sabe que todas as pessoas que frequentam o Congresso da SBR gostam do Congresso. Eles acham que o nível científico é um nível muito bom, muito elevado, dos convidados internacionais e o que eu gosto de destacar da nossa massa crítica atual. Hoje eu tenho orgulho de falar que o retinólogo brasileiro não deve nada a nenhum estrangeiro. Talvez a gente perca um pouco em pesquisa básica, porque o nosso país não é muito afeito a incentivo a esse tipo de coisa. Nós não temos essa cultura toda de pesquisa básica, desses avanços e tudo mais. Então, esse é um ponto. Então, a parte científica, não só do Congresso, como do próprio site da SBRV, com o nosso banco de imagens, banco de vídeos, com os artigos científicos. Não é todo mundo que vai pagar $30 para cada artigo que quer puxar e quer ver, ou vai assinar 4, 5 revistas oftalmológicas. E do ponto de vista científico, uma outra coisa que a gente pode e deve se orgulhar muito é da nossa revista. Sim. Certo? A International Journal of Retina and Vitreous. Por quê? Primeiro porque é uma revista bebê. Ela é bebê. Comparado com um American Journal que tem mais de um século de existência, nós recentemente, agora, no primeiro semestre, nós tivemos o primeiro fator de impacto, 2.3, certo? Ok? Depende da métrica que eles usam, quando eles corrigem do autoalimentação, 2.2, mas de qualquer maneira, não é, obviamente, de uma outra revista que é em 4.5, 4.6, mas para uma recém-nascida ter um impacto de 2.3 é para a gente falar, uhul! Isso mostra o quê? Mostra a capacidade dos nossos retinólogos, da nossa formação, do que a gente consegue produzir, do que a gente consegue mostrar. Então, isso do ponto de vista científico. Então, você pode se orgulhar. É igual à faculdade. Sua faculdade disputou, agora recentemente, né, principalmente quem é de São Paulo, tem a Intermed, né? Então, a Intermed é um negócio que, para as faculdades, é tenebroso. Então, a faculdade que sai campeã, ela sai com a moral ali, e que todo mundo, competindo ou não, bate no peito. Ó, minha faculdade foi campeã, certo? É a mesma coisa, a gente tem que bater no peito e falar, nós somos SBRV, nós temos mais de 1.200 associados, nós temos um terceiro maior congresso, nós temos uma revista que cada vez mais está sendo procurada para publicação, e o fator de impacto,
para quem não lida muito com isso, o fator de impacto, uma das coisas que eles se baseiam muito não é o quanto ela publica e a qualidade que publica, é o quanto ela é citada, tá certo? E se ela está com um fator de impacto bom, é porque os artigos dela estão sendo citados, certo? Então, isso uma tudo... revista indexada, né? E é uma revista, sim, e ela foi indexada antes, né, de ter o fator de impacto. Aliás, ela precisa ser indexada antes de ter o fator de impacto, né? E ela tem que cumprir um determinado tempo de avaliações para poder ter o seu primeiro fator de impacto, né? Lógico que o desafio agora ficou maior, né? Sim. Você tem o fator de impacto, agora você quer o quê? Você quer mais. Você quer mais, né? E nós temos também, por exemplo, para os sócios da SBRV que escrevem artigos e vão publicar, existem, obviamente, normas, não é assim ilimitado, porque o dinheiro é finito, mas a SBRV, ela custeia para autores da SBRV. Isso é uma coisa muito legal, porque assim, não é incomum a gente ter revistas que o impacto acima de 2 é um impacto muito relevante na oftalmologia. É claro que quando a gente vai subir para impacto 8, 10, 12, geralmente são revistas de ciências básicas, Exato. etc. Não são muitas revistas oftalmológicas que têm um impacto tão alto assim. Você ter esse custeio, porque uma submissão ela pode custar até $2.000. Super caro. Super caro. Principalmente se você tiver a opção de imagens coloridas e etc. Então, esse auxílio que a SBRV custeia é sensacional. E isso faz a gente querer, não só pela qualidade da revista, mas ajuda também a gente empenhar mais, etc. Isso eu acho muito interessante. A SBRV, eu acho que isso foi... E isso, veja, é exclusivo para brasileiro. E é um processo Legal. editorial efetivo também. Não é Sim. aquela revista que você manda e demora um século para te responder, que você Sim. pede, às vezes, meses e meses esperando uma resposta. Isso, uma e aí vem uma característica- resposta não, e aí o tempo Começa tudo de passa. Isso é uma Enfim. característica do Edu Rodrigues, né? Essa Exatamente. muito dinâmica. Que um dos assim. fundadores da... Eu lembro que logo no começo, né, a gente recebia, o Badaró deve ter recebido muito artigo para revisar, vinha o convite junto com uma mensagem do WhatsApp, te mandei um convite aí, você consegue revisar rápido? Isso assim... E 2 dias depois ele vinha. E aí, já revisou? É. Né? Era assim. Exatamente. Era assim. Então foi muito, muito empenho mesmo dele e de várias outras pessoas que puseram. A revista nasceu na gestão do Magnum. Né? Então, vamos assim, a idealização e colocar junto. Nós tivemos reunião no congresso da SBRV, mas dentro da gestão do Magnum que continuou. E aí, então, isso a gente tem... você tem a vantagem de você estar dentro de uma sociedade que é uma sociedade forte. A sociedade ela mudou em algumas coisas. Por exemplo, nós temos um setor agora que é está isso em estatuto, né? De defesa profissional, certo? Quer dizer, então nós nascemos como uma sociedade científica, tá certo? Nós continuamos como uma sociedade primordialmente científica. O nosso foco é difundir o bom conhecimento e as boas práticas da retina, certo? Porém, a gente olha para algumas questões dentro das limitações. Nós somos uma sociedade pequena se a gente comparar com outras grandes sociedades, tá certo? Mas nós somos uma sociedade que a gente descobre que juntos e organizados nós somos mais fortes. Então, quando houve um problema lá no Sul com problemas com planos de saúde, que não vale a pena entrar em detalhes, mas houve o problema, a SBRV, junto com o CBO, a SBRV está debaixo do guarda-chuva do CBO, né? Junto com o CBO, foram lá brigar junto. E aconteceu uma coisa inimaginável, que houve um retrocesso de poderosos, que são os planos de saúde, frente àquilo que eles queriam. Eu acho isso muito legal, porque isso dá respaldo para a gente que está lá no chão de fábrica, que atende o paciente, que tem que lidar com um convênio, e uma pessoa pequena que lida com um gigante, tem um respaldo. Isso eu acho que é um papel super importante, que uma das importâncias da sociedade é isso, né? É defender todo mundo mesmo. Eu falo, defender os médicos, defender as clínicas, defender os pacientes, defender todo o ecossistema, né? Faz parte da sociedade jogar isso daí. E pouca gente sabe que esse papel já existe dentro da Sociedade Brasileira de Retina. Se você tiver um problema,
parecido com esse que você está citando agora há pouco, você pode pedir o auxílio da sociedade, que ela vai ter o lado jurídico para te orientar do que fazer e evitar esse desfecho desfavorável que está vindo em cima de um gigante e a coisa está vindo de cima para baixo. A sociedade, obviamente, ela não consegue, até mesmo porque quando você vai para um embate jurídico, como tudo na vida, tem custo, tá certo? E esses embates jurídicos grandes, eles são estratosféricos, são a nível de minissérie da Netflix, daquelas coisas de cachorro grande mesmo, tá certo? Porém, quando a gente consegue coibir aqui, coibir acolá e muitas vezes dar orientações, tá certo? A gente consegue incutir a mentalidade nos médicos Brasil afora de que não é bom a autofagia, certo? Então eu tô lá, então eu vou fazer isso porque aí eu vou conseguir mais, mas eu sei que os meus colegas ao redor, eles vão ser prejudicados, e aí o outro fala, então eu vou fazer pior ainda, e assim essa coisa vai. Então o objetivo, acho que por detrás disso tudo, é pôr na mentalidade que, primeiro, juntos nós somos mais fortes. Segundo, que quando você coloca isso e você gera um benefício comum, você começa a sentir o gostinho de falar, realmente isso tem razão. E uma outra coisa em relação à sociedade que a gente coloca também, ela por enquanto está sendo pouco entendida, foi quando nós resolvemos tentar dar um mínimo e não diria julgar, nem fazer uma avaliação, mas uma avaliação no sentido de ranquear, né? Uma avaliação no sentido de quais são os requisitos mínimos para um serviço de fellowship ser considerado um serviço que tem as condições mínimas, padrões de algum retinólogo se entrar nesse serviço, desenvolver por 2 ou 3 anos, dependendo do serviço, e sair um cara bem formado, tá certo? Porque o cara bem formado, ele consegue ver melhor o mercado, e ele consegue ver melhor que o mercado fazendo as coisas que a gente conhece para levar para baixo o mercado não são boas. Então, é muito lógico, se a gente tem muito mais gente bem formada, a gente vai ter muito mais gente falando assim, não, pera lá, vamos conversar, porque não é bem assim, não é dessa maneira que a gente vai conseguir vencer esse mercado. E isso foi colocado, foi feito, foi contratada uma empresa independente, tá certo? Para fazer essas avaliações. No ano passado, começou a ter os primeiros resultados disso, e hoje a gente também, de novo, tem orgulho de falar que a gente recebe na SBRV vários serviços falando assim, como que eu faço para ser avaliado pela SBRV? Voluntariamente, certo? Que é o selo, né? Por Se quê? o serviço é bom, ele quer o selo. Exatamente, ele quer. Por quê? Porque aquilo distingue ele. Se nós estamos numa sociedade que você tem uma massificação, você precisa ter algo a mais para você se destacar. A gente sabe que a qualidade médica é uma delas. O paciente que vai para você, principalmente referido por outro paciente, é porque o paciente é uma forma de ele te dar um selo de qualidade. Olha, pode nele porque eu fui e foi ótimo, certo? Quando a gente põe isso, tira do paciente e para o médico, e a gente põe na sociedade em si, a gente tem que criar uma mentalidade de que um padrão de excelência, certo? Eu não me contento com a barra tá aqui. Eu não me contento como, por exemplo, o congresso que nós tivemos esse ano, organizado pelo DICO e pelo JAPI no Rio de Janeiro, que foi absurdamente bom. Foi demais. Absurdamente bom. Acabou o congresso, eu virei para todo mundo da diretoria e eu falei, o ano que vem tem que ser melhor. Subiu o Tá salário. certo? É isso aí. O ano que vem tem... Por quê? Porque você não pode se acomodar, você não pode parar. Uma outra coisa que a SBRV tem de benefício para quem foi... todos vocês ouviram isso, porque a gente divulgou isso no Rio e cada vez está divulgando mais e vai ter mais novidades disso, que é o tal do geolocalizador. O que é o geolocalizador?
nós temos inúmeros pacientes que a gente recebe que o cara custou, ele penou para achar um especialista em retina. Por quê? Porque o paciente, para ele, primeiro, tudo é óculos e todos os médicos oftalmologistas são iguais. Ele não distingue o fato de ser especialista em retina, especialista em córnea. Outros que estão já dentro da doença dele conseguem ver isso, mas no começo não. Então é muito comum, o cara fala, nossa, eu fui com um médico, fui com outro, até conseguir chegar em você. Certo? Então a gente vê, por exemplo, diabetes, que é uma doença muito prevalente e a gente tem muita complicação no olho, todos nós sabemos isso, e vai ter mais e mais e mais, vai precisar muito do especialista em retina, tá certo? Então, o que a SBRV fez? Ela montou um geolocalizador na qual tanto o leigo, o paciente, como nós, médicos associados, pode encontrar um membro da SBRV que esteja na região dele. Então, eu posso pesquisar no geolocalizador pelo CEP da minha casa, eu posso pela minha cidade, eu posso pelo meu estado, certo? Eu queria uma referência em Tocantins. Eu vou lá, ponho Tocantins e eu vejo, opa, tem esse médico, tem um paciente meu que vai mudar para Tocantins, como que faço? Mais ainda, a SBRV fez parceria com a Sociedade Brasileira de Diabetes, com a Retina Brasil, com a ADJ, tá certo? E nós estamos fechando com umas empresas farmacêuticas de terem na página dessas entidades um link, encontre o seu especialista em retina. Legal. Certo? O que acontece com isso? Principalmente as ONGs e essas sociedades que não são de médicos, são para o público, para o paciente, eles recebem um diagnóstico, por exemplo, de doença de Stargardt. Eles não sabem onde eles vão procurar, certo? Ou na própria SBD, o paciente diabético procura muita informação no site da SBD, ele vai achar lá o banner. Aí ele vai encontrar no Rio de Janeiro, opa, nossa, tem um especialista em retina aqui perto de onde eu moro, tá certo? Então, isso é um círculo virtuoso, na qual o paciente ganha, que é o nosso primeiro foco. Primeiro, segundo, terceiro, até o milésimo é o paciente. Então, ele ganha, tá certo? A sociedade dos retinólogos ganha, por quê? Porque o paciente consegue chegar até você. Então, é mais uma fonte de referência de pacientes, tá certo? E, em terceiro lugar, que se coloca o conceito de que o especialista em retina, ele tem condições técnicas de treinamento, e aí vem a história dos serviços de treinamento, tá certo? Terem uma qualificação mínima para poder atender aquela população sem cair no descrédito. Isso nós estamos pensando em quê? Em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, em 20 anos, em 30 anos. Nós não estamos pensando agora. Então, quando a gente está fazendo as coisas aqui, nós já estamos pensando lá adiante essa repercussão que pode ocorrer. Então, esse é uma outra importância, vamos dizer, da SBRV e o fato de ser associado. É óbvio que esses benefícios todos que a gente está falando são para quem são associados da SBRV. Sim. É justo isso. É justo. Porque você que é associado, você que frequenta o congresso, você que paga anuidade, você vai ter o mesmo benefício e a pessoa que não faz, não é associada, vai ter. Ela acaba tendo um benefício indireto, não resta a menor dúvida, porque a gente faz para todos os retinólogos. Sim, claro. Certo? Mas essas outras coisas específicas é para o membro da SBRV. E, Arnaldo, eu tenho uma última pergunta para você, que é o seguinte. Eu estou aqui te escutando nesse podcast e, assim, eu gosto da SBRV, eu quero participar. Como que uma pessoa participa da SBRV? Se ela tem interesse, mas ela não tem contato ainda com ninguém que está lá dentro especificamente. Como que ela pode se oferecer para participar e estar dentro da parte ativa realmente da SBRV? Eu vou dar um exemplo próprio, meu. Eu nunca participei da SBRV, até eu iniciar. Eu cheguei e fiz assim, ó. Walter Takahashi. Walter, eu queria participar da SBRV. Eu tenho interesse. E o Walter falou, ok, vamos lá. Ele arrumou
uma diretoria lá, não sei o quê, para a gente começar e, obviamente, você não vai entrar e começar como presidente. Certo? Lógico. Você vai entrar pra coisa. Porém, quais são os olhos da SBRV para essa pessoa? É muito bem-vindo. Porque quando a pessoa voluntariamente vem falar eu quero fazer parte da sociedade, ela já está mostrando para a gente que ela tem um interesse em melhorar coletivamente. Tá certo? Ela quer participar, ela vai doar um tempo dela, um tempo grande, valioso dela, independente da função que ela faz, tá certo? Ela doa tempo dela, tá certo? Então, isso é altamente bem-vindo. Então, a SBRV, ela, acho que em todas as gestões, mas a gente vem cada vez mais e mais nas gestões, eu digo nas gestões recentes, eu falo desde que eu entrei, né, nos últimos 9 anos, 8 anos, ela quer ser sempre inclusiva. Ela quer sempre que as pessoas venham para ela. Quer seja de uma forma como associado ou quer seja como participante. Vamos participar. Opa, beleza. Tem tanta gente com ótimas ideias, com muita coisa boa para mostrar, muita coisa boa para fazer. Eu sou totalmente contra o que eu chamo de autofagia. Ficar só mesmo aquele grupinho e vira uma autofagia. Chega uma hora, morre. Não é não. Sim. Então fica essa dica aí para quem tiver interesse de participar, aborda, não tenha vergonha, não tenha medo. Nenhuma. Pode abordar qualquer membro da diretoria, porque é mais fácil, né? Assim, mas se quiser mandar mensagem, pode ser no site, pode ser no Instagram, pode ser qualquer coisa da sociedade. No Instagram da sociedade, pro e-mail da secretária, pro meu WhatsApp. Solta sinal de fumaça, mas a mensagem chega, né? Exatamente. A mensagem chega e a sociedade é como eu vejo, não só você falando isso, mas eu vejo várias pessoas anteriores. A sociedade é nossa, né? Exatamente. É importante. A sociedade é nossa, não é minha, não é sua, não é de apesar todos. de ser super profissional e organizada, ela é uma grande família, né? Assim, às vezes a pessoa não sabe como chegar ao professor Arnaldo, mas ele conhece o Lucato, me conhece o Badaró e vai chegar, porque tá todo mundo interligado no SBRV. E isso é que é muito legal. Os congressos da SBRV, eles são legais de frequentar por isso. Você encontra amigos ali, entendeu? E isso é o que faz total diferença. E não é uma verdade. O que eu tô te falando é o seguinte: eu já ouvi diversas pessoas que falam eu não frequento mais congresso fora porque eu já supro toda essa minha necessidade com o congresso da SBRV. Porque o conteúdo científico do congresso da SBRV é incrível. Isso a gente já sabe. É óbvio que a gente sempre estimula as pessoas a irem em congressos internacionais por causa do networking, para você ter outras oportunidades, mas em questão de conteúdo, a SBRV ela vai suprir todas as necessidades do coisa. Até porque tem muito palestrante internacional, né? Muito. Exato. Mas é isso. Obrigado pelo tempo que você trouxe do Arnaldo para entregar em nome da sociedade, da nossa sociedade. A gente espera mesmo que esclareça mais essa importância da nossa sociedade ser forte. Quanto mais forte, melhor para a retinologia. Quanto mais forte a sociedade brasileira de retina for, melhor para os pacientes também. Então eu vejo... Foi legal a gente ter batido esse papo aqui, porque serve para esclarecer mais essa importância toda que a SBRV tem. É o famoso círculo virtuoso. Sim. O que a gente quer. Então, que o melhor negócio é quando todas as partes ganham. Sim. Então tá de bom tamanho. Mas eu que agradeço a oportunidade aqui da gente poder bater papo sobre isso e esclarecer coisas que a gente escuta na SBRV ou fora da SBRV, as pessoas sempre com esse tipo de dúvida que é natural, a gente entende perfeitamente. Sim. A gente que está lá dentro, a gente conhece muito como funciona, né? Mas quem está fora tem uma visão de como a gente tem uma visão diferente das outras coisas que a gente não tem o acesso mais a fundo, né? Então, a sociedade, volto a repetir, a Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo é nossa sociedade. E tem muito a oferecer. Então, obrigado. Obrigado, Felipe. Não. Obrigado, Edu. Pessoal, a gente se vê no próximo podcast do Orbit. Um abraço para todo mundo. Até mais. Valeu demais. Muito bom. Bom demais. Obrigado, de verdade. Obrigado.